os desafios dos profissionais no pós-pandemia. Né? Para a gente começar a falar no pós-pandemia, vamos falar aí da que a gente tem feito aí, né? Como que é a estrutura, tá? A introdução, a saúde pública e privada no quadro pré-pandêmico, tá? Então, inicialmente, como que eram feitas as coisas, né? A gente que tem aí inúmeros profissionais de saúde, tá? Nós temos aí fisioterapeutas, farmacêuticos, esteticistas, enfermeiros, biomédicos, né? Uma gama aí muito vasta aí, educadores físicos, tá? Todos esses profissionais trabalham com contato direto, né? Paciente profissional, tá? E aí, principalmente no Sistema Único de Saúde, a gente tem uma hierarquia de atendimento. Né? Então, o que acontece? Antes desse surto aí, dessa pandemia geral, existia aí esse contato sem receio. Né? Então, era muito tranquilo de se fazer o trabalho, porque você tinha aí os riscos já inerentes à própria profissão. Não tinha esse outro risco extra que a gente tem hoje em dia. Então, isso é uma coisa que vai mudar. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. A hierarquia do atendimento, como que era isso? Então, o programa de saúde no Brasil, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que engloba tanto a rede pública quanto a privada, ela tem um sistema hierárquico aí de atendimento. O que seria isso? Você tem os atendimentos de base e depois vai subindo para os atendimentos especializados. O profissional de saúde, ele vai estar inserido em todas esses degraus. Tá? Esse primeiro atendimento, esse atendimento primário, né, que a gente fala de saúde, tá? Postos de saúde, né, o postinho lá, a unidade de saúde, né, do Programa de Saúde da Família, o PSF, tem aí a unidade de saúde da família, tem também aí os prontos-socorros, as UPAs, né, unidade de pronto atendimento, todas essas estruturas aí fazem o atendimento primário, que é o quê? Além do atendimento emergencial, é aquele que faz o primeiro aí, atendimento, o primeiro acesso do paciente aí ao sistema de saúde. E a partir disso vai ser feita uma triagem para saber qual que é a necessidade desse profissional ou desse paciente de seguir para qual determinados pontos. Então a especialização aí da saúde vai ser após esse atendimento primário. Então, nessa hierarquia do atendimento, você vê que o paciente vai passar por diversos profissionais. Tá? Isso já tem ocorrido também, né? Nesse quadro pandêmico que nós estamos vivendo, tem essa hierarquização. Então, como que você faz? Você primeiro vai identificar lá o paciente, vai fazer uma triagem. Nessa triagem, hoje em dia, aí para o quadro aí da pandemia, né? Para o Covid, né? Para a doença Covid-19 aí, para o coronavírus, né? Para identificar isso, como que é feito? Você tem aí a aferição de temperatura, os sintomas, né? São aproximadamente 20 sintomas aí característicos, né? Que se confundem muito com a gripe comum, tá? Então tem aí essa questão que é muito importante de ver. E aí a gente tem também o quadro de estruturação da saúde pública, tá? Então a saúde pública nossa, embora aí haja muita crítica e existam aí, com certeza existem muitos pontos a serem melhorados, ainda é uma estrutura muito boa, né? O Brasil aí, apesar dos números não serem muito positivos aí em relação à pandemia, ainda a nossa estrutura está segurando aí a pior, né? O que poderia ser muito pior. Né? Então, a saúde pública nossa, embora ainda careça aí de algumas melhorias, como em todos os setores, né? Nada é perfeito aí no país. Né? A gente precisa muito aí melhorar muito, mas isso depende também muito da população. Tá? Não é jogar a culpa só, a responsabilidade para o setor aí administrativo. Tá? Então, a gente tem aí uma estrutura razoável, né? Graças a essa hierarquização aí do atendimento. Tá? Então, nessa hierarquização e nessa estrutura da saúde pública, tem também aí o atendimento da rede privada. Então, a rede privada, ela participa ativamente aí nessa questão, tá? Então, ela tem condição de fazer aí, a gente tem uma condição de enlaçar os serviços, né? Então, a contribuição mútua aí dos serviços de saúde. E nesse quadro geral, os profissionais de saúde vão estar inseridos nesse processo. E aí, o risco inerente aí a essa profissão. Por quê? Você vai fazer um atendimento a um paciente. Né? Ninguém vai consultar um serviço de saúde porque tá bom. Né? Normalmente as pessoas procuram um serviço de saúde porque elas têm uma condição aí prévia. E essa condição normalmente não é uma condição de saúde regular. Né? A grande maioria dos casos aí, né, as pessoas vão porque elas estão sentindo ou têm uma queixa aí, né, de saúde.
E aí esse atendimento vai ter que ser mudado, né? Antigamente a gente não tinha necessidade de uso de máscara, na grande maioria dos atendimentos, não havia necessidade aí de você usar uma luva para a grande maioria dos atendimentos, né? E aí a higienização do local também, a regularidade, né? O tempo em que você tem aí entre uma higienização e outra também mudou. Os produtos que você usa para fazer essa higienização também serão diferentes em alguns casos. Tá? Então, isso tudo aqui, toda essa estrutura que a gente conhece hoje, tem que ter aí uma adequação. Né? Vai mudar? Vai mudar a forma, o comportamento. Né? Então, isso é importantíssimo para o profissional de saúde hoje em dia. A gente entender que há uma necessidade de mudar o nosso comportamento. Tá? Então, olha lá, com o surgimento dos primeiros casos, né, veio a necessidade de se estudar. O que vai ser esse estudo desses casos? O que está vindo aí para a gente? O que é? É vírus? É bactéria? É protozoário? O que está surgindo? Então, dentro desses primeiros casos aí, descobriu-se aí que era um vírus. Esse vírus aí tinha aí uma virulência. O que é essa virulência? A capacidade aí de causar aí a doença, né? A capacidade aí de gerar os sintomas, né, de deixar o organismo fragilizado. Então, ele tem uma virulência alta, né, é um vírus aí potente. Tá? E aí, com essa questão aí dessa virulência alta, também vem aí a consequência do agravamento da infecção viral. Né? Então, você foi infectado pelo vírus e esse agravamento dessa infecção acaba acarretando aí no que eles chamam de síndrome respiratória aguda, ou SARS, né, do termo em inglês. Tá? E aí vem o SARS-CoV, né, que é o coronavírus, gerando aí a síndrome respiratória aguda, certo? Então, isso é um caso muito interessante, porque a partir disso que foram feitos aí os estudos. E se você está tratando de um sistema respiratório, pensa, você respira o tempo todo. Tá? Você vai estar trabalhando as suas vias aéreas, pulmão, nariz, boca. E aí isso é o que dá o que a gente chama aí da propagação viral. Né? Então ele se torna um vírus aéreo, de fácil propagação. Tá? Consequentemente, isso vai gerar o que a gente entende aí como uma pandemia. Né? Então, ele vai se propagar muito rápido, muito fácil, e aí o controle dessa propagação é muito difícil. Tá? Por quê? Porque o ser humano é um animal que precisa de convívio social. Né? Tá na essência aí do ser humano conviver em uma sociedade. Então, essa necessidade ajudou aí nesse espalhamento aí desse vírus no mundo inteiro. Tá? E aí tem um dado aí muito importante, né, a respeito desse vírus, que é a letalidade. Tá? Então você tem aí uma letalidade média no mundo de 2 a 3% de casos. Então, a cada 100 pessoas infectadas, de 2 a 3 chegam a óbito. Tá? Então, é uma letalidade alta, para você ter uma noção. Tá? Por que a gente não tratou a gripe da mesma forma H1N1? Porque o H1N1 é 0,3, né, a letalidade. É muito menor. Tá? Então, é uma letalidade considerada razoável. Tá? Então, é alta. E isso leva ao quê? A gente ter uma postura diferenciada. Né? Então, a gente precisa ter o quê? Um comportamento diferenciado diante desse risco inerente aí desse vírus, dessa infecção. Então, por isso que houve aí toda essa comoção mundial. Né? Então, é uma comoção nacional, uma comoção no mundo inteiro aí, na necessidade aí de ter um comportamento diferenciado, principalmente profissional da saúde, para a autopreservação, além da preservação aí dos casos. Tá? Então, nós temos essa necessidade aí. Né? Então, eu tenho aí, por exemplo, como a gente trabalha com o pessoal da estética, imagina, essas meninas que estão ali estudando com a gente, elas vão fazer um atendimento de toque, um atendimento de contato direto. Tá? Como que vai ser isso? Como que ela vai fazer isso, né? Depois que a gente está pelo período que nós estamos passando. Então, existem aí essa necessidade, aí, medidas de biossegurança importantíssimas para se preservar e preservar também o paciente, né, ou o cliente. Tá? Então, dentro desse quadro geral aí, né, de infecção e propagação, a OMS e os protocolos de saúde pública. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com as regionais, tá, espalhadas no mundo inteiro, elaboraram protocolos aí
para tentar minimizar os efeitos da pandemia e a infecção. Então, primeiro de tudo, identificaram quais são as possíveis formas de infecção. Então, é contato com objeto contaminado, tá? Isso também já está aí tendo vários estudos aí a respeito disso, né? Pode se contaminar por objeto contaminado? Tem o risco, é baixo, né? Já sabe-se hoje que o risco é baixo, mas tem a possibilidade. Então há necessidade da gente fazer o quê? Desinfecção de objetos recebidos aí sem origem desconhecida, tá? Isolamento social, olha lá, tá grande ali. Foi a medida aí mais segura e eficaz, né, para minimizar o impacto aí do vírus. Então, esse isolamento social foi fundamental para a gente conseguir fazer esse trabalho aí, conseguir estudar. Porque o isolamento ele não vai impedir, né, a propagação, muito diferente disso. Mas ele vai ajudar a dar um tempo, né, para os serviços aí de pesquisa conseguirem desenvolver vacinas, medicação, tratamento. Tá? Então, o isolamento não é uma necessidade de impedimento de infecção, mas é uma necessidade de redução de velocidade de casos. Né? Então, o isolar aí que foi feito, que foi dito e que tem sido aí debatido, né? Aí virou uma guerra política, etc, etc. Então, é uma necessidade, né? Foi visto aí no mundo inteiro como uma saída, aí, uma alternativa de baixo custo e baixo impacto para a saúde pública, em termos gerais, né? Porque você não vai ter ali a obstrução dos hospitais, você não vai ter a lotação completa dos hospitais, principalmente dos leitos. Aí você não tem a necessidade de se utilizar todos os respiradores, nem a compra excessiva desse material. Tá? Então, existe essa necessidade. Isolamento social diminui a velocidade. Tratamentos farmacológicos. Tá? Existem várias substâncias em teste. Tá? Então, ao final da apresentação, eu deixei alguns artigos para quem tiver curiosidade de ler. Né? Existem aí vários medicamentos sendo desenvolvidos, inclusive em fase de teste clínico, tá? Em teste, em fase 1 de teste clínico aí para tratamento. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando é uma infecção viral, dificilmente a gente vai tratar o vírus propriamente dito. A gente vai tentar evitar o quê? Redução dos sintomas, minimizar o impacto que esse vírus causa no organismo. Então, os medicamentos que são ministrados hoje em dia nos hospitais, aí nos leitos, eles servem para isso. Tá? Então, os profissionais que estão trabalhando ali diretamente, eles estão tratando, administrando aí antibióticos, etc., aí, medicação, para minimizar os riscos da pandemia. Né? Porque o vírus é o nosso próprio organismo que vai produzir aí o anticorpo. Tá? A vacina é a grande esperança aí. Então, já tem vacinas aí em fase 2 e 3 aí de estudo clínico, né? A última fase 4 aí. Em seguida, a gente vai ter aí a distribuição em larga escala. Né? Existe um gargalo, obviamente, para vacina, que é o quê? A produção em larga escala, a quantidade de vacinas necessárias para o mundo todo ter aí uma imunização interessante. Né? Então, existe aí uma necessidade de produção. Tá? Então, a vacina para ser disponibilizada vai demorar um tempo aí, principalmente por conta da produção dessas vacinas, tá? Para conseguir distribuir ela de forma que não haja aí uma corrida, né? Para os postos de saúde, para as clínicas aí de vacinação, para conseguir aí desesperadamente a vacina para o coronavírus. Tá? A recuperação, existe recuperação, né? A grande maioria dos casos, graças aí à saúde pública e ao serviço dos profissionais de saúde, né? A grande maioria dos casos tem uma recuperação. Né? Alguns são até assintomáticos, então isso é a grande maioria, mais de 80% aí dos pacientes conseguem uma recuperação, né, eficiente. Em alguns casos, pode deixar sequelas, principalmente no sistema respiratório. Né? Aqueles por exemplo, que não fazem uso do respirador de forma inicial, aí logo que precisa. Né? Você tem aí um quadro aí de 15 dias, e aí nessa necessidade de entrar com respirador. Se você demora muito, você pode ter aí a lesão de alguns, né, bronquíolos, aí, alguns alvéolos respiratórios aí do pulmão. Isso pode acarretar em sequelas aí, como uma insuficiência respiratória aí, crônica, né? Não uma insuficiência que seja incompatível com a vida, mas é uma que pode incomodar. Tá? Então isso pode ser uma das sequelas aí, essa lesão permanente. Tá? Reinfecção. Então isso é um termo aí que está sendo bem trabalhado, né, que está sendo muito estudado, que na verdade eles têm assim, existe uma dúvida, né, se é reinfecção ou se o vírus fica latente. O vírus, ele entrou em contato com o vírus, teve o pico de virulência,
teve aí a latência, ficou latente, né, depois da recuperação, e em seguida ele tornou, né, a se reproduzir aí e gerar novamente aí o quadro de doença. Então existe aí essa possibilidade, é isso que também está sendo estudado. E aí isso tudo aí tem o que a ver com o profissional de saúde? Tem tudo a ver, né? Por quê? O profissional precisa saber quais são as formas de infecção para saber como se precaver. Então ele tem que saber que é por via aérea, principal meio de transmissão. E aí a necessidade da gente falar do uso da máscara. Então os profissionais estão usando as máscaras. Qualquer tipo. Existem estudos que informam que se duas pessoas que estão em contato estiverem usando máscara, o risco aí de ter uma infecção ou de transmissão de qualquer coisa entre um e outro, né, ou de contato com partículas aéreas aí entre as duas pessoas, é de 5%. É uma máscara de pano comum. Tá? Agora, uma máscara N95, esse risco diminui aí para 3%, 2,5%. Tá? Então, existem aí materiais desenvolvidos também com nanopartículas de prata, que eliminam partículas virais, e aí você tem um tecido aí nanotecnológico que vai fazer essa desinfecção, que vai ajudar muito nesse combate, né, nessa prevenção. Tá? O tratamento farmacológico também é importante você saber que não existe aí uma bala mágica, né, um magic bullet, que a gente fala do termo em inglês, não existe nenhum medicamento ainda aprovado aí para o tratamento, indicado para o tratamento dessa doença, né, desse protocolo novo de saúde. Então não existe nada comprovadamente aí eficaz. Tá? Existem aí tiros no escuro, né? Existem aí possibilidades, né, crendices aí de que há uma necessidade, que um medicamento ou outro possa ter efeito. Não é o caso. Tá? A gente tem aí nenhum estudo aí que comprove detalhadamente que realmente tem um efeito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado aí, fazer sempre com acompanhamento médico. Né? Não existe nenhum medicamento proibido para o tratamento, desde que você tenha um tratamento aí, desde que você tenha uma indicação médica adequada. Tá? A recuperação também é importante. Né? Depois de um certo tempo de infecção, normalmente entre 14 e 15 dias após a infecção, após o diagnóstico e os sintomas, você já não tem aí a possibilidade de transmissão. Então você tem aí uma baixa possibilidade de transmitir o vírus. Então isso é um dado importante aí, mas isso não quer dizer que você não precise usar aí máscara, tá? Com a imunização, o que vai acontecer, né? Então a gente tem ouvido muito falar disso, né? Os profissionais aí de saúde têm se preparado muito para isso. Imunizou, deu a vacinação na galera, né? Então isso é o pós-pandemia. O que vai acontecer? Né? Vai poder voltar ao normal? Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Esse termo novo normal. Não, gente, não tem como normalizar as coisas, né? O mundo está mudando. Aí a questão da reinvenção, né? Se reinvente. O que seria essa reinvenção? É você se adequar aos novos protocolos. Então a saúde pública como um todo mudou. Né? Então você não tem mais aquela proximidade. Né? Então o brasileiro, ele o latino é um povo muito próximo. Né? Ele é um povo que gosta de contato, de abraço, de beijo. Isso mudou. Né? A gente viu a importância aí que tem da higiene. E se você não garante que a outra pessoa, você não sabe que a outra pessoa tem a higiene que você tem, por exemplo, ou vice-versa, a pessoa não sabe o tipo de higiene que você tem, então o que você faz? Você previne. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Existem estudos já avançados de que haverão outras pandemias em breve. Então, a ação do homem no planeta acaba acarretando aí em consequências, e uma delas são essas pandemias. Né? São pandemias aí premeditáveis, né? Você pode ter condição. O que serviu a essa pandemia? Serviu para a gente reestruturar a saúde. Então, os serviços de saúde serão reestruturados nesse sentido. Né? Haverá aí a necessidade de um maior investimento na saúde pública. Para quê? Para que haja aí o serviço de prevenção. Então a saúde vai parar, a gente precisa parar de pensar na saúde como uma saúde de tratamento e passar para uma saúde preventiva. Tá? Então isso é a reinvenção profissional. Nós, profissionais de saúde, vamos ter que trabalhar nessa questão de prevenir. Tá? Então é o quê? É prevenir uma infecção, é prevenir aí um risco maior.
Tá? Então, é trabalhar aí em cima disso. E você vai entrar nos postos de saúde hoje, já existe uma nova realidade. Né? Já existe um isolamento entre o profissional e o paciente. Aquilo que eu falei lá no comecinho dessa apresentação para vocês, que o paciente estava junto ali, que vocês tinham essa sinergia entre o paciente e o profissional da saúde, isso vai haver um distanciamento. Tá? Agora, por exemplo, para um fisioterapeuta é muito complicado, porque ele precisa ter contato com o paciente. Vai fazer o contato? Vai fazer, vai continuar fazendo. Só que vai ter que seguir essas novas normas. Né? Então, a questão aí do uso de máscara, a questão da higienização, né? A questão do uso de produtos para a higiene pessoal, o álcool gel vai ser indispensável. Né? Em alguns casos, a luva para evitar um contato direto. Tudo por quê? Porque você tem nojo do paciente, ou porque você. Não, gente. É medida de prevenção. É segurança para você e para o paciente, e para o cliente. Tá? Então, por exemplo, o profissional da estética, uma profissão bem complicada, né? Vai ter que entrar em contato com o paciente? Vai ter que entrar em contato. Vai fazer uma massagem, por exemplo? Vai precisar fazer a massagem. Como que isso vai ser feito? Vai ter medidas. Né? Então, por exemplo, vai ter esse isolamento. A profissional que vai estar aplicando vai precisar usar uma máscara. Normalmente a gente usa a máscara de pano. Mas além dessa, vai ser recomendado usar a face shield. Por quê? Olhos, nariz, né? Todas as mucosas aí vão precisar evitar que tenha contato com aerosóis. Então a máscara para você evitar de transmitir os seus aerosóis, né, a máscara de pano, e a face shield para evitar que você tenha contato aí com aerosóis externos. Então você vai ter essa medida. A mão, higienizar a mão. Né? O risco aí de você ter um contato do vírus, né, com as mãos é o quê? De você estar com a mão contaminada e levar essa mão ao rosto. Então, evitar esse contato. Né? Então, essa é uma educação. Reeducação aí que nós vamos ter. O profissional de saúde que tem contato com o paciente, o enfermeiro, então. O enfermeiro, ele tem contato direto com o paciente, inclusive paciente que tem aí o resultado positivo para os vírus. Então, o que ele vai fazer? Quando não há a possibilidade de usar uma luva, né, para evitar esse contato direto, que ele faça uma higienização das mãos antes e depois do atendimento. Tá? Então, ele vai ter que aprender a fazer isso. Se ele já não faz, né, porque muitos já fazem isso, né, já é um padrão, tá? Ele vai ter que começar a pensar nisso seriamente. Fez ali o atendimento, higienizou, tá? Né? Só álcool gel? Não, o ideal é sabão, água e sabão, tá? Sabonete neutro aí, para fazer essa higienização. Mas isso é o papel aí do nosso profissional. Tá? Você vai ter contato direto com o paciente, não tem condição de fazer um outro tipo de contato? Prevenção. Né? A gente tem visto aí nos esportes coletivos, por exemplo, o educador físico que vai estar diretamente em contato com esses atletas. Como que ele vai fazer? Né? Vai ter que fazer aí uma prevenção. Como que é essa prevenção? Testagem, quando for possível fazer a testagem, né? Vai ter a aferição de temperatura dos atletas, a condição de saúde, vai ter que haver uma anamnese. Então isso é uma nova realidade. A gente vai ter que fazer aí um questionamento de tudo. Tudo vai ser questionado em relação à saúde. Tá? Então esse atendimento nosso mudou. A gente não vai mais atender a pessoa, só atender a pessoa diretamente e ouvir a queixa. A pessoa vai ter que responder algum questionamento nosso também, para que a gente tenha uma segurança de ambos os lados. Tá? Então, essa nova perspectiva, essa nova visão de mundo de saúde é o que vem aí para nós. Né? Então, com os riscos aí de novas pandemias, principalmente virais, com potencial dispersão aí aerosol, né, por via aérea, a gente tem que ter esse cuidado. Então, isso não vai mudar. Né? O uso de máscara, e acredito eu, que seja permanente. Né? Então, a gente vai ter que usar aí no dia a dia, né, para evitar essa contaminação. Tá? Então, isso aí é o que vem trazer aí essa pandemia, essa necessidade. Então, a gente vivia muito despreocupado. Né? Isso é um fato muito importante. Né? Despreocupado e, em alguns casos, descuidado. Por quê? Porque não havia aí acontecido nada que chocasse aí em nível mundial o profissional da saúde. E aí isso veio aí para fazer essa alteração. Então, para os profissionais aí, olha lá, o atendimento de contato, é o que eu estava falando para vocês. Como que você vai fazer, né, esse atendimento de contato? Hoje já foi implementado aí no país a telemedicina. Isso vai ser cada vez mais frequente.
tá? Então, a consulta básica aí com o profissional médico vai ser, na grande maioria dos casos, aí por telemedicina. O que é isso? O cara vai te olhar num vídeo, você vai passar para ele, e aí quando não há necessidade de um toque do médico, de um atendimento direto, ele vai conseguir fazer esse atendimento remoto para evitar contato, tá? Atendimento remoto também, né, em alguns casos. Eu conheço alguns fisioterapeutas que fazem atendimento remoto. Né? No caso de profissional de estética, de enfermeiro, é mais complicado de fazer esse atendimento remoto. Mas em alguns outros casos, por exemplo, um educador físico, um fisioterapeuta, tem condições, quando o paciente permite, tem condição de fazer um atendimento remoto. Então vai evitar esse contato direto. Tá? Então, a educação, por exemplo. A educação mudou. Né? Então os profissionais da educação tiveram que se readequar. As aulas mudaram algumas coisas na questão do formato das aulas. Né? Não tem mais a gente não teve aí a possibilidade de fazer o contato presencial. Nós tivemos que fazer acesso remoto. Então, aulas ministradas à distância com os alunos aí participando de salas aí de bate-papo, tá? Ou de aplicativos aí, né? De reuniões, tá? Online. Então, foi uma medida aí que mudou, tá? Medida de biossegurança, que seria isso? Máscaras, tá? Quando você vai usar máscara, jaleco é indispensável para te isolar a sua roupa de corpo, tudo, o seu corpo aí do contato direto, tá? Tem a questão da higienização do ambiente, né, o tipo de material que você está usando. Existem aí alguns equipamentos, né, que chamam de Atlas aí, por exemplo, que faz aí a imunização do ar, né? Faz essa eliminação aí de partícula viral do ar. Então isso vai ser cada vez mais frequente, né? O uso desse tipo de equipamento, tá? Vai ter aí os pulverizadores para públicos, né? Em que você vai adentrar, por exemplo, um shopping center e vai ter um túnel para você passar, que você vai ter aí um pulverizador aí para te imunizar, né? Vai te imunizar ou vai te limpar aí de possíveis partículas que você está levando para dentro daquele ambiente. Né? Então, isso são medidas de biossegurança que vieram e provavelmente vão ficar. Né? Então, existem aí medidas. Mesmo com a vacinação, tá? O risco de infecção ainda vai existir. Né? E o vírus, ele é mutante. Nada vai impedir de que no ano seguinte o corona sofra uma mutação e você precise de uma nova vacinação. Tá? Como a gente tem aí com H1N1. H1N1 ele tem vacinação anual. Todo ano você troca aí, por quê? Porque a cepa do vírus sofre mutação e aí você tem um novo H1N1. Então o coronavírus também tem essa possibilidade. E não é uma possibilidade remota, ela é real. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí permanente. Né? A gente vai conviver com o vírus, assim como a gente convive com o vírus da gripe, com os resfriados, tá? com herpes vírus, etc, etc. Quantos tantos vírus a gente não convive aí? Né? A gente sobreviveu aí a esse impacto. Então, a ideia é o quê? É que a gente tenha aí essa convivência. Tá? Então, aprender a viver aí, a conviver com essa nova realidade. Né? Então, essas medidas de biossegurança serão extremamente necessárias aí para esse novo convívio. Tá? E aí a gente tem a prevenção e o tratamento, como eu adiantei. Tá? Então, a ideia hoje em dia é prevenir mais do que tratar. É mais fácil você ter essas medidas de prevenção do que você fazer o tratamento propriamente dito. Então, o tratamento vai ser necessário só para aqueles casos que realmente necessitem. Né? Então, o que é isso? Quanto mais a gente prevenir, menos a gente vai precisar tratar. Tá? Então, o impacto para a saúde é muito menor. Tá? Não só em termos financeiros, mas em termos aí de gestão de recursos humanos. Tá? As pessoas aí vão ter menos aí pessoas precisando de tratamento. Tá? Então, o profissional da saúde hoje, ele vai ter que pensar nessa perspectiva aí prevencionista. Tá? Então, isso aí é uma realidade aí em alguns outros países. Né? Por exemplo, se você conversar com um profissional de saúde do Japão, tá? É um país que trabalha muito a questão da prevenção. Tá? Eles trabalham muito na questão da saúde preventiva. Tá? Então, isso vai ser um novo hábito para a saúde. Os profissionais vão ter que trabalhar em cima disso, né? Se adequar a essa prevenção. Né? Tem que saber do tratamento? Óbvio, tem que entender o tratamento. Né? Vai continuar fazendo o tratamento, vai continuar entendendo o tratamento, mas vai ter que fazer aí um reforço de prevenção. Tá? Então, isso é uma perspectiva nova para nós aí da área da saúde. Prevenir.
Tá? Então a gente tem, esse é um recado aí muito importante que eu quero deixar para vocês. Tá? Aqui ó, tem algumas referências, né, dos artigos aí que eu peguei para fazer, para embasar aí o que eu estou falando para vocês, né, os debates aí, né, a questão econômica aí que eu não quis entrar em detalhe, tá, porque eu trabalho na saúde, né, não na economia, mas enfim, tem impacto com certeza, tá, e as perspectivas aí para o futuro. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? Vocês podem entrar direto aí com o Instituto Imparário e eu tenho aí, eu tenho o maior prazer de responder para vocês, né? Mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado